Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando o like aí para ajudar o canal, tá certo? Então vamos lá. Em um recipiente fechado e mantida a temperatura constante, foram adicionadas substâncias, tá vendo? Ó, nós temos duas bolinhas, uma ligada na outra, e um quadrado e um triângulo juntos, formadas pelos elementos, o quadrado, o triângulo e a bolinha. Como mostra a figura 1. Então nós temos aqui, ó. Então nós temos os reagentes. A figura 1 é como se fossem os reagentes, tá certo? A mistura contida no recipiente foi posta para reagir até atingir o equilíbrio como representado na figura 2. Então, nós temos os reagentes na figura 1 e os produtos na figura 2. Todas as substâncias estão no estado gasoso. Isso é muito importante, pessoal. Aqui, ó, estado gasoso. Então, a gente não precisa nos preocuparmos em relação qual o estado físico de cada substância. Já está falando gasoso, ponto. Tá bom? Dê a equação balanceada que representa a reação. Então, pessoal, nós temos que analisar o quê? Tá vendo que nós temos as substâncias, ó, bolinha, bolinha, triângulo e quadrado, tá? Aqui. Quando misturado e atingido o equilíbrio, tem uma reação. Tá vendo que, ó, o triângulo reage com duas bolinhas, enquanto o quadrado reage com 4 bolinhas. Tá vendo aqui? Então, como que a gente vai dar a equação balanceada, pessoal? Então, a gente vê que a bolinha, as duas bolinhas juntos, é um reagente, triângulo e quadrado é outro reagente, formando duas bolinhas, um triângulo e um quadrado e 4 bolinhas. Como que a gente vai representar? A gente vai representar dessa maneira aqui, tá, pessoal? Ó, então, aqui tá a A, tá certo? Como que a gente sabe? A gente não saberia a quantidade aqui, mas como eu já trouxe ela balanceada, o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Nós temos nos reagentes, fica até mais fácil balancear pelos produtos, desculpa, aqui produtos, não reagentes, pelos produtos do que pelos reagentes. Então, os reagentes é duas bolinhas e triângulo e quadrado. Nos produtos, nós temos o quê? Um triângulo que reage com duas bolinhas e um quadrado que reage com 4 bolinhas. Então, tá vendo que eu tenho um triângulo e um quadrado? Olha aqui, ó, um triângulo e um quadrado no reagente também. Então, a princípio, triângulo e quadrado tá balanceado. Só que as bolinhas, pessoal, na substância, na molécula que nós temos no reagente, tá vendo que é duas bolinhas. Só que quantas bolinhas nós temos no produto? Eu tenho 2 reagindo com o triângulo e 4 reagindo com o quadrado. Então, no total, eu tenho 6 bolinhas. Então, eu coloco um 3 aqui para multiplicar essas duas bolinhas. O que acontece? Eu tenho 6 bolinhas. Agora está balanceado. Tá certo? É chato? Concordo. Porque a gente tem que imaginar, isso que demoraria um pouco mais de tempo. Mas vocês podem ver que a gente, usando a lógica, é muito melhor para resolver esse exercício aqui, esse item A desse exercício, tá bom? Então, agora vamos para o B. Explica a influência do aumento de pressão no deslocamento do equilíbrio do sistema reacional que está representado na figura 2. Pessoal, então o que a gente tem que bolar? Tá vendo que isso daqui, ó, ele fica exatamente dessa maneira, certo? Nós temos a reversibilidade aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que considerar todo, tá? Figura 1 e figura 2, um todo, tá bom? Então, vamos imaginar na proporção, na quantidade de moléculas, ou número total de moléculas que nós temos nos reagentes e nos produtos nesse caso, tá? Então, quanto que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui, pessoal, um total de 8 volumes. Nós temos 8 moléculas nos reagentes, enquanto nos produtos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes, tá? Lei volumétrica só para a gente tentar entender aqui, tá? Tá vendo? Então, se nós aumentarmos a pressão, nesse caso, vai deslocar para onde? Não vai deslocar para o lado onde tem menor quantidade de substâncias gasosas, ou seja, a menor quantidade de número total de moléculas na nossa reação. No caso, é o produto. Ou seja, se aumentarmos a pressão, a gente favorece a formação de
produto. Tá legal? Então a gente tem que ficar muito esperto nisso, pessoal. E sempre vai deslocar, se aumentarmos a pressão, sempre vai deslocar para o lado que tiver menor quantidade. E qual a menor quantidade? É 6 volumes, tá bom? Então, como que a gente vai explicar? A gente pode falar exatamente desse jeito aqui, ó. Pelo princípio de Le Chatelier, tá? Pelo princípio de Le Chatelier, o que vai acontecer aqui? O aumento da pressão deslocará, né, o equilíbrio para o sentido direto, tá? Sentido direto. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Formação de produtos. Tá legal? Então, é aquilo que eu expliquei. Aumentou a pressão, a gente vai deslocar para o lado que tiver menor quantidade de moléculas gasosas, número total de moléculas gasosas, ou seja, sentido direto, tá certo? Então, a gente pode escrever aqui, ó, pois nos produtos a menor quantidade de moléculas, tá? Ou a gente pode colocar menor quantidade do número, vamos até colocar aqui, ó, menor quantidade do número, deixa eu melhorar aqui, total de moléculas, melhor dizendo, tá bom? Essa é a explicação, tá certo? A gente não pode esquecer disso. Eu acho que assim, pessoal, é um exercício totalmente conceitual, descritivo, né? Porque a gente tem que lembrar de certas coisas. E eu acho que a A causaria um pouquinho de problema. Porque a gente tem que ver, a gente não pode esquecer que são todas as moléculas participantes. Quantas reagiu é o que a gente fez na equação balanceada. Mas se nós observarmos, não reagiu tudo, sobrou. Tá legal? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, pessoal. Mas muito, muito, muito esperto. Eu acho que a A é o que seria mais chatinha. A B é só nós fazermos a contagem. Aí ficaria tranquilamente. Tá certo, pessoal? Então se você chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio para engajar o vídeo. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Volta um pouquinho, que também é importante. Às vezes um pedacinho da explicação que você perdeu sane todas as suas dúvidas, tá bom? Então, se tiver com dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já tiro a dúvida de vocês. Tá legal, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e comece a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo. E se vocês quiserem que eu grave algum outro tipo de vídeo, não só resolução de exercícios, uma série, curiosidade, qualquer coisa, dica, qualquer coisa, pessoal, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço, valeu!